Olá pessoal, sou Thiago Pittini, drapple.com.br, bem-vindos ao 239º Dr. Apple News. Um abraço para o Gilberto, para o Antônio, para o Davi, Renato, Sandro, que me ajudam aí nas sugestões de pauta. Se você também tiver sugestão, pode mandar para mim que a gente inclui aqui nos news toda sexta-feira. Bom, vamos lá, temos notícias interessantes como sempre. Essa semana foi uma semana um pouco mais agitada e a gente começa com as notícias históricas. A gente tem uma notícia da Pixar, a Pixar que o Steve Jobs acabou comprando, né? No começo ela fabricava computador, né? Para fazer as próprias animações eles tinham que fabricar os próprios computadores, só que isso acabou obviamente não dando resultado financeiro nenhum, e nessa data, no dia 25 de abril de 1990, o Steve Jobs decidiu que eles deveriam focar na parte de animação e deixar a questão de computador de fora, né? E olha só o computador como é que era naquela época, o tamanho que isso era, né? E o formato, né? Meio cúbico, lembrando muito como era a Next, e depois do Next o G4 Cube que a Apple fez já na era de volta do Steve Jobs, né? Então você vê como as referências vão vindo. Mas aí você sabia que a Pixar fazia computador? Tem gente que nem imagina uma coisa dessa, né? 95, 5 anos depois disso, 21 de abril de 95, a Apple estava assim, degringolando completamente, muito mal das pernas. E tem um rumor que perdura até hoje, que a Canon, assim, aquela empresa japonesa de câmera fotográfica, de impressora e tal, teve uma proposta, fez uma proposta de compra da Apple. Imagina a Apple ser vendida para a Canon. Parece que isso realmente aconteceu, a gente não tem nenhuma confirmação ainda, é um rumor disso, mas que nessa data iria completar a aquisição da Apple pela Canon. Realmente, né, imagina a história como seria completamente diferente hoje, né? 2015, olha só, 24 de abril de 2015, depois que o Steve Jobs voltou e depois que o Steve Jobs já desencarnou, né, a gente tem aí o lançamento do Apple Watch. Foi o primeiro projeto aí encabeçado pelo Tim Cook, né? Onde ele lançou um produto que foi assim meio temerário no começo. A galera ficou com os dois pés atrás, assim como tá com o Apple Vision, né? No começo também não teve tanta atração, foi devagarinho, as coisas foram pegando devagarinho, a turma foi entendendo o produto de pouco em pouco, e hoje é um baita de um sucesso o Apple Watch, né? A gente vê aí implementações de equipamentos de saúde, recursos de saúde cada vez mais. Enfim, é um produto com uma história de sucesso absurda. Eu acho que agora está precisando de uma reformulação aí na parte de design, repensar um pouco aí para dar um refresh. Mas a parte de software dele, de equipamentos, realmente é muito fantástico. No começo eu achei que era só uma frescurinha, um acessóriozinho que não ia ter muita utilidade, mas ele realmente é muito útil. Ele evita que eu pegue o telefone muitas vezes, tem muita coisa que eu posso fazer direto com ele. Então, nota 10 para esse produto que fez muito sucesso, né? Ainda faz muito sucesso. Bom, e para as notícias da semana, a gente tem aí a Apple anunciando que no dia 7 de maio, né? 7 de maio ela vai ter um evento de apresentação dos novos iPads e do Apple Pencil. É a primeira vez que a Apple coloca na logo do evento um produto, né? Descaradamente um produto. Então nós temos aí uma mão segurando o Apple Pencil. Então provavelmente é o anúncio do Apple Pencil 3 e dos novos iPads Air e iPad Pro. Vamos ver o que vem, provavelmente já vem com o M3, né? Enfim, a gente ainda não sabe exatamente. Pode ser que tenha novos gestos, a gente já vem falando a respeito disso, né? De patentes de pressão no lápis, que você pode mudar de cor ou sei lá, qualquer outra função. Então vamos ver. Se for alguma coisa muito relevante, a gente no mesmo dia vai fazer uma live aqui para poder explicar. Tá bom? Senão eu deixo a explicação apenas para o News, que se for uma coisa mais simples. Mas se a Apple está fazendo um evento inteiro sobre isso, pode ser que tenha novidades boas aí. Vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer. O iPad OS 18 talvez teria um aplicativo de calculadora. Será que finalmente a Apple vai acordar e colocar uma calculadora no iPad? Quão difícil pode ser uma coisa dessa? Na verdade eu nunca entendi por que ela não colocou desde o início, né, um aplicativo de calculadora no iPad. Não faz o menor sentido, né? Ter no Mac, ter no iPhone e não ter no iPad.
Não consigo entender, mas o pessoal tá falando aí de mudanças de design, né, que o design vai ser diferentão e tal, e aí isso se encaixaria também para o iPad, finalmente, né, pelo amor de Deus. Lembra que a gente estava falando a respeito dos processadores, que desde a da pandemia tudo atrapalhou a supply chain, a cadeia de produção, e isso acabou atrapalhando todo o ciclo de modificação, de alteração dos produtos e tal. A Apple no ano passado lançou o M3, no mesmo ano que lançou o M2, ficou aquela coisa muito confusa e tal. E aí parece que esse ano, como eu falei na semana passada, a Apple vai corrigir isso aí, vai fazer o ciclo funcionar de novo do jeito que era. E para que isso aconteça, o Mac Mini vai ter que pular o M3 e ir direto para o M4, se isso realmente acontecer esse ano. Então é bem possível que não tenhamos Mac Mini com processador M3. Tudo bem, não tem problema, a gente não tem um iMac também, né? O iMac pulou também. Enfim, vamos ver o que vai acontecer mais para frente. Esse equipamento que é um equipamento realmente muito bom e portátil também, né? O problema é que você depende aí de um monitor, mas é também um equipamento fantástico. Aí continua aquela história, né, o Oliver Nickel fazendo uma reportagem a respeito dos MacBooks com 8 GB e o pessoal falando, 8 GB é muito pouco e tal, mas a máquina funciona e funciona bem. Mas ela funciona com muita capacidade. Pô, mas ela é feita para isso, pô, né? Qual é o problema? Para um trabalho normal ali de internet, de e-mail, se você não vai ficar editando vídeo o dia inteiro, não vai trabalhar com, sabe, coisas muito pesadas, game o dia inteiro e tal, 8 GB é o suficiente. É a mesma historinha que ficam falando do iPhone. Não, porque o Samsung tem 96 GB de RAM, 100 e não sei quanto de RAM. Tá, mas não precisa, o iPhone trabalha bem, você sente falta, né? Ele trava, ele congela, né? Então eu acho que tem que ter o que é suficiente, não tem problema. E aí a alegação deles é que não, mas que a máquina fica trabalhando na sua velocidade quase total. Mas tudo bem, qual o problema? Deixa ela trabalhar na velocidade quase total, né? Ela é feita para isso mesmo, né? Enfim, são conversas que a gente não consegue entender. Tem pressão aí da indústria também para vender mais memória RAM. E a gente sabe que os upgrades de memória RAM da Apple são bem caros, né? Os mais caros do mercado. Então, para você passar do de 8 para 16, você sabe o preço que você paga, né? Não é barato nem um pouco. Então, poxa, se 8 está suficiente, deixa com 8. Qual o problema, né? Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br. Mais um rumor, a gente já vem falando isso também algumas semanas para trás, que a Apple substituiria os botões físicos por botões como é que eles chamam? Não é áptico, não, tem um botão... enfim, um touch, botão de touch igual é o Touch ID do iPhone SE. Então não é um botão físico, é um botão que detecta o seu toque e ele dá uma vibradinha no VibraCall para te dar a sensação tátil, né? Essa sensação de que realmente você apertou o botão. Seria um grande avanço na questão de a prova d'água, né? O iPhone poderia ser muito mais a prova d'água do que é. Já é muito bom, mas eu acho que sempre pode melhorar. Se pudesse ser completamente a prova d'água, né? Aí tem que tirar também alto-falante, tem que tirar pelo menos o buraco do alto-falante, né? Tirar também o buraco do USB tipo C. Enfim, aí você torna o equipamento completamente selado, né? Você pode nadar com ele sem problema nenhum. Mas é um avanço também. Eu acho que quanto menos botão físico, menos coisa para consertar. Acho que era o Henry Ford que dizia isso, né? Não lembro, algum desses caras da indústria automotiva dizia isso. Por que teu carro é tão simples? Ele falou, porque quanto menos coisa tiver, menos coisa para quebrar tem, né? Então é mais ou menos assim que funciona. Demanda por Apple Vision Pro está diminuindo significativamente. É óbvio, né, pessoal? Passou aquele frenesi, é um equipamento caro para burro, não é barato, é um equipamento que está abrindo aí um mercado novo, numa categoria que já existe, mas num nível, né, levantou a barreira aí, a régua muito ali pro equipamento, tanto que o Mark Zuckerberg essa semana abriu aí diz, né, Open Source fez uma abertura aí do sistema operacional do Meta, acho que é MetaQuest, né, o óculos.
para ajudar a desenvolver, a turma ajudar a desenvolver. Porque viu que o Apple Vision Pro realmente levantou a barreira, mesmo ele dizendo que ele não vai, logicamente, falar que o dele é pior, né? Enfim, mas a gente vê aí uma queda grande aí de pedidos, é óbvio que isso iria acontecer. A Apple pretende trabalhar numa versão mais simples e mais barata disso, para poder atingir mais gente. Então vamos acompanhar esse crescimento desse mercado, assim como aconteceu com o iPhone, que também no começo não foi tão grande assim, no Apple Watch também não foi uma explosão, né? O iPad já foi, porque a galera já tinha a impressão do iPhone, né, e sabia o que era o iPad com uma tela grandona, então foi um sucesso assim estrondoso. Mas esses outros que abrem a barreira, o bandeirante, né, que está ali cortando a picada, ele realmente vai mais devagar, né. Microsoft, Apple e Google está querendo criar modelos de AI, né, está criando modelos de AI menor, um pouco mais simples, né, para o smartphone, para poder rodar no smartphone. Isso provavelmente é uma exigência da Apple, porque a Apple ela gosta de rodar as coisas no seu equipamento. Ela não quer que você fique mandando suas informações para o servidor dela para processar lá e voltar para você, como acontece com a Microsoft, como acontece com o Google, como acontece com a Amazon. A Alexa aí que você tem na tua casa, ela está ouvindo absolutamente tudo que você está falando, e tudo que você está falando está indo para o servidor da Google, da Amazon, para poder processar lá. Lá eles estão tentando entender o que você está querendo dizer, para ver se é um pedido ou não, processar e trazer a resposta de volta. Então, ó, fique atento, né? Você está aí na tua casa e de repente você comenta que você quer comprar um Nike Shox, né? Nem sei se existe ainda esse tênis. Você só fala isso dentro da sua casa e de repente começa a pipocar um monte de propaganda de Nike, você começa a receber mala direta e tal. Você já passou por isso? É porque o negócio fica te ouvindo o tempo todo, e o pior, além de ficar te ouvindo o tempo todo, ele manda essas informações para o servidor. A Apple não quer isso, a Siri não faz isso. Por isso que a Siri não é tão esperta quanto a Alexa, quanto as outras, mas ela tem um caráter de privacidade muito maior do que essas outras assistentes. E a mesma coisa está se desenhando para a inteligência artificial. Provavelmente isso está me cheirando ser uma exigência da Apple para poder trabalhar com essas inteligências artificiais aí que estão chegando. Vamos ver esse próximo iOS 18, o Mac OS também está prometendo ter algumas novidades bem boas relacionadas a isso. Bom, duas notícias aqui das coisas que, né, não são intermináveis, né? Aquela briga dos Estados Unidos com o TikTok, né, com relação à segurança e processamento de dados e tal, que acontece lá na China, continua, né? Aquela brigaiada toda, até um possível banimento do TikTok lá nos Estados Unidos ainda está em risco, então essa questão processual ainda não terminou. E outra coisa que ainda não terminou é a briga entre a Apple e a Epic. A Epic conseguiu que a Apple abrisse o seu App Store lá na União Europeia, só que a Apple abriu, só que colocou algumas cascas de banana no meio do caminho, e a Epic ainda está reclamando lá com a corte com relação a isso, dizendo que ela não cumpriu tudo que tinha que cumprir. Enfim, aquela disputaiada, aquela brigaiada está longe de ter um fim, ainda as duas crianças ainda estão brigando. E para finalizar, o Marvin Furman faz uma análise muito interessante com relação ao futuro dos softwares, né? Aplicativos simples assim, como por, sei lá, agenda, notas e tal, provavelmente vão desaparecer, porque a inteligência artificial vai poder tomar conta disso. Você não vai mais precisar de nenhum aplicativo específico para isso. A inteligência artificial você vai pedir, ela já vai resolver. Dentro dela mesmo ela já tem essas capacidades que hoje a gente utiliza aplicativos. É uma visão muito interessante a respeito disso, e acho que ele tem razão. Se essas coisas continuarem evoluindo da forma como estão evoluindo, de forma assustadora, e às vezes até sem controle, né, isso que é um grande perigo, a gente vai ver assim um futuro na informática bem diferente do que a gente estava planejando, né? Tinha imaginado com relação ao futuro. Acho que a gente pegou um desvio aí, talvez um atalho, a gente não sabe para onde que vai, mas com certeza é um atalho essa questão da inteligência artificial. É o último? É o último.
Então a gente fica por aqui. Muito obrigado pela tua presença aqui no canal, pelo teu carinho, prestigiando aqui o nosso trabalho. E precisando de aula do suporte técnico, acesse drapple.com.br. Lá no site você encontra os cursos completos para você se matricularem e também os meus contatos, né, caso você precise de um suporte técnico, uma aula, uma consultoria para qualquer produto da Apple. É só entrar em contato que a gente agenda um horário, ok? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.